Seja bem-vindo, você está assistindo a RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e está no ar o 27 Segundos. E vamos direto às imagens do que foi notícia e o que mexeu com o Estado nas últimas horas. Tudo isso em 27 segundos no resumo das imagens. E hoje aqui nos estúdios vamos entrevistar a professora Margarete Diniz, eleita reitora da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, mas que ainda não assumiu o cargo. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite, Hermes de Luna. Satisfação participar do seu programa, 27 segundos. Estou aqui com muita disposição para falar nesse programa de grande credibilidade. Professora, por que finalmente a senhora não assumiu ainda o cargo de reitora, já que foi eleita, se eu não me engano, com mais de 90% dos votos válidos? Verdade. A consulta na universidade, ela se fez em 2 turnos. No primeiro turno, nós obtivemos 49,66% dos votos e não fosse urnas impugnadas por problemas que não foram nossos, nós teríamos já ganho no primeiro turno. E aí, indo para o segundo turno, né, houve um adiamento, uma proposta de adiamento por tempo indeterminado, né, até que a greve acabasse. Hoje, 12 de julho, nós ainda estamos em greve. Nós entramos na justiça para que a consulta fosse concluída, para que mais na frente nós não tivéssemos problemas democráticos. E aí nós tivemos 94,61% dos votos. Concluído a consulta eleitoral, o mandato do professor Polari vai até dia 29 de outubro. Outubro, certo. E assim sendo, deveremos assumir em novembro. Mas ainda há uma pendência jurídica, uma questão na justiça para ser resolvida? A candidata da situação entrou com agravo. Hoje nós observamos na internet que esse agravo vai ser julgado dia 24, mas a nossa expectativa é que, tendo o recurso dela sido rejeitado por unanimidade pelos desembargadores do TRF-5 em Recife, do Tribunal Regional Federal, que isso se repita, faça que não houve nenhum problema no processo eleitoral. Qual a alegação da candidata, da sua adversária? A alegação é que eles queriam adiar a eleição, alegando a greve da universidade. O que para nós é estranho, porque numa mesma situação desta, no ano de 2000, estando a candidata como pró-reitora de assuntos comunitários, estando o atual reitor como pró-reitor de planejamento, fizeram a eleição estando um segmento da instituição em greve. Então, numa mesma situação que agora. Então, nosso entendimento é que na conveniência se alega um estado de anormalidade. Porque não se alega também quebra de autonomia, o que, por fim, o Supremo Tribunal Federal desfez essa história de quebra de autonomia, porque o artigo 207 da Constituição Federal já diz que a autonomia universitária não pode ser interpretada como independência, muito menos como soberania. Graças a Deus. É verdade. Professora, em relação à sua posse, havia hoje uma expectativa de que o Conselho Universitário se reunisse para definir essa situação de vez. Por que essa reunião foi adiada? Hoje a reunião seria para homologar o resultado das eleições, de um relatório em que a Comissão Eleitoral demonstra que não houve nenhuma anormalidade, não houve nenhuma razão que justifique a não homologação. Porém, nós temos ouvido falar, né, de que existe uma proposta de não homologação. Nós marcamos uma audiência com o reitor, conversamos com ele que nós queremos encerrar esse trabalho, nós precisamos fazer uma transição na instituição, que isso precisa ser tranquilo, precisa acontecer para que de fato a universidade não tenha uma descontinuidade, né? Das ações, porque existem muitos projetos que precisam ser mantidos, obras para que sejam concluídas, e nós esperávamos que assim fosse. Porém, a relatora do processo pediu para que fossem acrescentados alguns documentos e o processo foi adiado.
E aí a perspectiva é homologar ou não. No nosso entendimento, como não houve nenhuma alteração no segundo turno, que deveria ser homologado. Porque o discurso de quebra de autonomia já não cabe, né? Isso é um discurso falacioso que não cabe mais nesse momento. Então, nós esperamos que, de fato, haja o bom senso do consumo, dos colegas, professores da nossa instituição, que têm compromisso com essa universidade e que a gente possa homologar e encerrar de vez essa questão. Professora, a senhora já teve essa audiência com o reitor? A senhora já foi recebida pelo atual reitor? Discutiu essa transição com ele? Fomos sim, eu e o professor Eduardo Rabin Rocha, protocolamos um pedido de audiência, foi agendado, nós fomos conversar com o professor Polário, o atual reitor, com essa discussão, com esse tema de que nós precisamos fazer uma transição, de que quando se diz que há uma abstenção enorme de estudantes, uma abstenção que ocorre historicamente, se você observar as últimas 4 eleições da instituição, nós tivemos uma grande abstenção e nós pretendemos trabalhar esse assunto. O estudante precisa participar efetivamente dos destinos, né, e das eleições da sua instituição. Nós vamos sim fazer esse debate. Professor, eu estou aqui já com a pergunta de alguns telespectadores através da rede social Twitter. A Vanessa pergunta: gostaria de saber qual a atenção dela, da reitora eleita, para o FPB virtual, já que somos esquecidos pela reitoria e coordenação. Essa é a grande reclamação do pessoal que faz a UFPB via ensino à distância, a EAD. Essa é a chamada Universidade Aberta do Brasil, que é capitaneada pela CAPES, no Distrito Federal, do MEC. E aí é preciso sim que o ensino à distância tenha a mesma atenção do que o ensino presencial. E apesar de não ter apoio, funciona muito bem pela dedicação dos professores e dos alunos, porque a avaliação tem sido muito boa. O que nós temos dito a cada um deles é que nós daremos todo apoio e nós vamos institucionalizar o ensino virtual, a FPB virtual, o ensino à distância da nossa instituição. Bom, eu também estou aqui com o João Euclides, está mandando um abraço para a nossa reitora, segundo ele, né? O Adolfo também está assistindo a RCTV. O Lau Siqueira pergunta quais são os planos da reitora para a editora universitária, considerando o papel de editores como de editoras como a da UNB, Universidade Nacional de Brasília, a Unesp, que é a Universidade em São Paulo, e a UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Verdade. Grande abraço para os professores que nos mandam esse abraço. O professor João Euclides é um professor do nosso centro, trabalhador, professor João Euclides, professor doutor João Euclides. Pelo jeito votou na senhora. Certamente. Foi nosso assessor de graduação e é um professor de excelência e de representatividade no nosso centro. Quanto à gráfica e à editora da nossa instituição, nós precisamos ter um parque gráfico na instituição para viabilizar a produção científica dessa instituição. Claro. Infelizmente, nós não temos. A nossa política de editoração é pífia, é complicada, é preocupante. Basta dizer que, se você observar o nosso orçamento, a nossa política de editoração é de cerca de R$87 mil ano. E não precisa nem ir tão longe nas universidades que o Lau citou. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a política de editoração é de R$1.200.000 ano. R$87 mil ano, o orçamento de uma editora universitária. De uma editora universitária, com uma livraria fechada. Nossa livraria está fechada há praticamente um ano. Então, não dá para você ter uma instituição que se chama universidade, que produz conhecimento, claro, que precisa divulgar e levar adiante essa informação, que exista essa situação, e tem que terceirizando serviços, e aí eu acho que nós precisamos sim dar um grande valor, buscar renovar e reativar o nosso parque tecnológico para viabilizar a nossa produção científica e o conhecimento do dia a dia da instituição. Porque grande parte da mão de obra da editora e também os intelectuais que produzem conteúdo estão já dentro da universidade. Estão, né? e clamam por isso, né? É uma reclamação imensa. Por exemplo, nós já publicamos 3 livros com o selo da editora universitária, porém nós pagamos integralmente pelo nosso livro. Não tem um apoio da instituição, né? Quando se faz um edital, e se tem, esse apoio é muito pequeno, porque R$87 mil ano para uma universidade
é praticamente dizer que nós não temos política de editoração e uma livraria fechada também é problemático numa universidade. Bom, deixa eu ler aqui uma informação que, segundo o site oficial da candidata vencedora, que é a professora Margarete Diniz, que está aqui sendo entrevistada, no segundo turno das eleições para a reitora da Universidade Federal da Paraíba, ela obteve 41.901 votantes, 44.361 não compareceram às urnas, ou seja, 88,99% do total. A professora Margarete Diniz obteve, aí sim, 94,61% dos votos válidos. Sua concorrente no segundo turno, a professora Lúcia Guerra, ficou com 5,39% dos votos válidos dos eleitores que compareceram às urnas no segundo turno. Foi uma diferença bastante significativa, embora tenha havido, de fato, uma abstenção muito grande, até se considerando o momento de greve que vive a universidade. Mas essa abstenção, Hermes, eu digo que essa discussão sobre a abstenção precisa ser melhor compreendida e demonstrada. Na verdade, a candidata da associação reclama da abstenção, mas ela botou nota na televisão, usou os sites da universidade para dizer que as pessoas não fossem votar e passou o dia inteiro no portão vestido de preto, uma tarde, muitas vezes com a boca vedada, né, para que as pessoas não fossem votar. Né? É lamentável e aí uma parte da abstenção deve se valer a isso. Por outro lado, se você observar todos os professores da universidade, nós somos em média 2.250 professores, nós representamos 5% do universo da universidade. Todos os professores representam 5% do universo da instituição. Certo. Todos os servidores técnicos administrativos, em média 3.900, quase 4.000 servidores, representam cerca de 7,5% do universo da instituição. Ou seja, 5% mais 7,5%. Professores e servidores, nós somos apenas, no universo da instituição, cerca de 12%. O restante é de aluno. 20% dos alunos são da EAD, que tinham direito a votar, porém, a maioria não vota. 99,9% não vota. Por que não votam? Estão em polos, afastados do local da eleição e certamente não vieram para o processo eleitoral. Sempre foi assim. Então, falar que 88%, eu digo, e tem mais. Esses dois segmentos, professores e servidores técnicos administrativos, representam 67% da paridade eleitoral. Então, é muito representativo. Então, essa questão da abstenção é falaciosa. E se você observar na questão alunos discentes, aí sim, você pode observar que nas últimas 4 eleições, os alunos votam 30%, 25%, 32%. E eu digo que isso é preocupante. Nós vamos sim fazer um trabalho com o segmento estudantil para que eles, de fato, participem efetivamente das discussões e do destino, em especial da eleição para a reitoria. Bom, professor, eu vou interromper a entrevista um pouquinho, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida entrevistando a reitora eleita da Universidade Federal da Paraíba, a professora Margarete Diniz. Daqui a pouco eu vou perguntar a ela quanto tempo ela necessita para essa transição e se acredita que essa transição será feita. Fique ligado na RCTV, do seu jeito, para você.